Olá! O Jornal Universidade traz um resumo das principais notícias da UFPB. Confira os destaques. Empresa Júnior de Engenharia de Produção da UFPB realiza evento sobre empreendedorismo. Pesquisador da UFPB desenvolve sensor para localização de focos de incêndios florestais. Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB promove segundo encontro de extensão. E conheça o serviço de implantes dentários disponível de forma gratuita a alunos, professores e funcionários da UFPB. Agora, no Jornal Universidade. Para falar sobre empreendedorismo, a empresa Júnior Otimize Consultoria da UFPB promoveu um evento na universidade que contou com palestrantes que tiveram ideias de sucesso. Confira! Existem diversas formas de se definir uma ideia. Uma delas é uma invenção ou solução possível. Quando se trata de empreendedorismo, uma boa ideia é essencial. Durante a graduação, Alerson percebeu algo diferente, que podia virar negócio e a ideia era promissora. Na metade do meu curso de graduação, eu cursei Tecnologia de Alimentos aqui na UFPB, eu paguei a disciplina de Frutas e Hortaliças, onde eu vi a questão do aproveitamento das frutas da nossa região. Coincidentemente, eu tinha viajado para um congresso no Sul e não conhecia geleias, conheci lá. Eu vi a grande tradição que eles têm com as geleias de frutas de temperatura fria, amora, morango. E eu perguntei, o Nordeste é tão rico em sabores de frutas, tantas frutas são desperdiçadas como a oliveira, o saputi, por que não existe essa tradição lá também e essa forma de reaproveitar esses frutos, como geleias? Mas é claro que só uma ideia não bastava. Era preciso tomar iniciativa para pôr em prática. E como toda inovação tem seus riscos, as dificuldades logo apareceram. Foi justamente a questão da profissionalização da marca, do apoio, o Nordeste tem muito apoio nessa questão, mas em compensação a quantidade de empreendedores também é muito grande. Então a maior dificuldade foi essa. Mesmo assim, depois de uns 3 anos eu consegui parcerias de investimento. Por não ceder aos obstáculos, ele foi um dos palestrantes do evento que o grupo Otimize, empresa júnior da Engenharia de Produção da UFPB, realizou para falar sobre iniciativas que deram certo, além de promover e solucionar dúvidas sobre empreendedorismo. O Otimização ele é um evento que já surgiu há 3 anos, então todo ano a gente tenta fazer para tanto divulgar nosso processo seletivo, como também para aproximar os alunos do mercado de trabalho. Então a gente faz questão de trazer empreendedores, alguma empresa para fazer essa aproximação antes mesmo de a gente sair da graduação. Empresa Júnior é uma associação civil com fins educacionais e sem fins lucrativos, formada e gerida por alunos de um curso superior. Os principais objetivos são elaborar projetos de consultoria na área e aproximar o mercado de trabalho das academias. A grande vantagem para quem contrata é o baixo custo dos serviços. Já para os alunos, a interação e o desenvolvimento profissional é fundamental. Assim como a Otimize, várias outras empresas atuam junto à universidade, algumas associadas à PB Júnior. Quem esteve presente no evento foi a presidente da federação. A PB Júnior é basicamente responsável por expandir, desenvolver, representar o movimento Empresa Júnior aqui na Paraíba. Então hoje a gente tem 26 empresas júniores aqui no estado, que a gente é diretamente responsável pelo desenvolvimento delas e por expandir a rede, então trazer cada vez mais empresas júniores para perto da federação. E esse ano, o nosso grande objetivo é conseguir chegar do sertão até o mar, então conseguir alcançar as empresas júniores lá no sertão e desenvolver o que já tem aqui no polo de João Pessoa, em Campina Grande. A principal atração foi a chefe Lubianca Baltar, conhecida nacionalmente após participar do programa MasterChef. Ela que começou a empreender com uma análise simples do mercado e a coragem para pôr em prática e persistir. Eu acho que a mulher em si traz não só para o empreendedorismo muita suavidade. Nós somos caprichosas, nós somos muito atenciosas em detalhes. A gente faz muito amor e a gente consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela deu dicas para quem está começando a implementar uma nova ideia. Não desistir, se preparar. Eu acho que o mais importante é quando você tem um sonho, você ter o seu período de preparo. Antes mesmo de dizer assim, vamos empreender, vamos arriscar e vamos começar.
porque quanto mais preparado você está, mais seguro você está, mais preparado para os obstáculos. Pensando em incentivar a discussão sobre patrimônio cultural, no último dia 25 foi realizada uma palestra a respeito do tema no auditório da Central de Aulas da UFPB. A Rede de Pesquisa e Informação em Museologia, Memória e Patrimônio, a Redmus, realizou uma palestra sobre patrimônio cultural. Esse grupo de pesquisa nasceu em 2014 e nós nos reunimos diante de algumas frentes de pesquisa e uma delas é discutir de fato a importância do patrimônio cultural na sociedade. Como essa sociedade vê o seu sentimento de pertença a monumentos, a objetos e estabelece com ela uma relação de afetividade, o que se configura em um patrimônio, no que podemos chamar de patrimônio, considerar patrimônio. Patrimônio cultural é o conjunto de bens criados e preservados pela sociedade, sejam eles materiais como esculturas e edifícios ou imateriais como a música e a dança. Lucas Peregrino, mestre em Ciências Sociais, foi convidado pela rede de pesquisa para falar sobre o protagonismo das comunidades em relação ao patrimônio cultural. Quando a gente fala de patrimônio cultural e fala do patrimônio cultural institucionalizado através do tombamento, do registro, se fala-se de políticas culturais, Políticas culturais onde o Estado ele vai tutelar esses grupos que são formadores, que são as pessoas que produzem a cultura popular, produzem o patrimônio. E esse protagonismo se aparece como relevante no momento em que as políticas culturais são colocadas para essa comunidade que detém o patrimônio. E eles participam não só do processo de institucionalização, como no processo também de salvaguarda desse bem, para que esse bem continue a ser vivenciado por essa comunidade. Qualquer cidadão pode solicitar o registro ou tombamento de um bem e, a partir daí, o órgão responsável, seja ele municipal, estadual ou federal, analisa a solicitação. Bruno visitou o museu pela primeira vez este ano. As pessoas não dão muito valor à cultura, mas deveria se dar mais ênfase. Eu acho que é uma coisa que agrega valor para a vida das pessoas, porque traz assim sentimentos e lembranças até do seu lugar, traz a identidade, Então eu acho que é importante, Vamos para o intervalo. No próximo bloco, saiba como a economia solidária ajuda mulheres da comunidade São Rafael em João Pessoa. Comitê da UFPB trabalha na prevenção e no combate à violência e ao assédio contra mulheres. O Jornal Universidade volta já. Você vai ver agora como foi o segundo encontro de extensão do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB, que aconteceu entre os dias 29 e 31 de julho. O local era o Cine Aruanda. Os participantes tinham um olhar atento. Porém, a atração não era um filme, mas os projetos de extensão da UFPB. Ao longo de 3 dias, o segundo encontro de extensão do CCTA buscou apresentar ao público as atividades realizadas pelo centro. É uma forma de todos conhecerem, porque cada um fica fazendo os seus projetos, às vezes individual, e nem as próprias pessoas do próprio centro conseguem conhecer. Então é uma maneira de conhecer os projetos que nós temos aqui. E o que seria melhor para a abertura do evento do que uma iniciativa de extensão? A apresentação foi por conta de participantes do projeto de ensino de piano em grupo do Piano Lab. Esta aluna, uma das que se apresentaram, fala como a participação no programa tem sido importante para a sua formação. Basicamente, a gente é uma forma de ensinar piano, que é piano em grupo. A gente está acostumado no ensino de música formal, naquele professor-aluno, mestre e discípulo, e é uma nova forma de aprender que permite que os alunos aprendam entre si e que tem mostrado ter resultados muito bons. Os departamentos do CCTA contam atualmente com 58 projetos de extensão atuantes, os quais são fundamentais para as atividades do centro. Nós temos aqui, por exemplo, 14 cursos de graduação e a gente tem hoje na nossa concepção um número muito maior de alunos da extensão do que propriamente da graduação. Nós temos hoje 2.400 alunos e a gente oferece para a comunidade um número muito maior de vagas para a extensão. Então, a gente cumpre muito bem
um dos tripés das universidades, que é a extensão, de levar para a comunidade a nossa produção, a nossa pesquisa, a nossa técnica. Atualmente, são 730 bolsistas e mais de 1.000 projetos em funcionamento. São atendidas mais de 25.000 pessoas do público externo. É reconhecidamente pelo MEC uma das referências de extensão, não no Brasil, é a nossa universidade em extensão. Então a extensão é fundamental para a universidade, porque a extensão, eu sempre digo, é o braço social da universidade. É o braço social da universidade. Então a universidade que não faz extensão, ou ela é um instituto de ensino, uma instituição de ensino, ou então um instituto de pesquisa, jamais uma universidade. Segundo dados da Agenda Institucional de Cooperativismo, o setor da economia solidária movimenta 12 bilhões de reais por ano no Brasil. Veja como esse tipo de economia funciona. Diretamente relacionada ao cooperativismo, a economia solidária proporciona de forma sustentável emprego e renda. Uma das instituições que auxiliam nesse trabalho são as incubadoras. A Incubis, ela nasce em 2001, fruto de um grupo de trabalho sobre um grupo de estudo que existia aqui na época na UFPB, com vários professores, pesquisadores que estudavam a área do trabalho, e sentiram nesse momento a necessidade de aprofundar discussões voltadas para a economia solidária. E nesse momento no Brasil existia já um movimento, algumas universidades criando incubadoras de economia solidária. Formado por moradoras da comunidade São Rafael, um dos grupos acompanhados pela incubadora é a Ecolanches, que fica aqui no Campus 1 da UFPB. Trabalhando em equipe e dividindo tarefas e lucros, essa atividade tem mudado a vida delas. Primeiramente foi meu primeiro emprego, que eu consegui ter uma renda e comecei a trabalhar em caixa, que eu não tinha experiência, foi minha primeira experiência, que eu gostei muito, e comecei a gerenciar a cozinha, que é uma coisa muito difícil. Aqui eu consegui comprar minha casinha. Um dos princípios da economia solidária é a autogestão. Por isso, semanalmente os extensionistas se reúnem com a equipe da lanchonete e as decisões são tomadas por meio de um conselho. Para elas e para nós que fazemos a equipe, é uma luta muito grande, porque a gente quer quebrar um paradigma social e um conceito que está implícito na cabeça delas. Uma vez que elas têm, entre aspas, a ideia de que devem ser ordenadas ou coordenadas. Então esse é um forte desafio nosso aqui da engenharia de produção, conseguir gerenciar essa questão da autogestão, porque elas são protagonistas, mas ao mesmo tempo não existe uma protagonista. Todas as 11 que fazem parte do projeto, as 11 fazem o corpo de protagonistas. O trabalho junto à incubadora é encerrado quando a empresa conquista sua autonomia. A UFPB possui um comitê de políticas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, COMU. A repórter Ianca Oliveira traz mais informações sobre esse comitê. O COMU é ligado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários e é o primeiro comitê das universidades federais voltado à violência contra as mulheres, seja ela por meio de agressão física, sexual ou psicológica. Eu conversei com a vice-coordenadora Liz Caroline, que contou um pouco como funcionam as atividades. A COMU, ela é um comitê de políticas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres. É um comitê criado ano passado, em setembro do ano passado, pelo Consune. E a gente tem como missão atender as mulheres em situação de violência na universidade. E aí, atender as discentes, as servidoras docentes e técnicas administrativas e também as mulheres que convivem na universidade, não somente quem tem vínculo. Como, por exemplo, as mulheres que trabalham nas cantinas, que trabalham nas xerox, que se sofrerem alguma violência aqui dentro da universidade, também são atendidas pela COMU. E a COMU ela tem 3 setores, que é o setor de prevenção, o setor de acolhimento e o setor de enfrentamento. O acolhimento, como eu falei, é esse lugar que vai receber essas mulheres em situação de violência e dar os encaminhamentos tanto para a rede interna quanto para a rede externa, como Delegacia da Mulher, o Centro de Referência LGBT, porque nós atendemos também mulheres trans, na COMU. E tem o setor de enfrentamento, que é quem vai acompanhar esses processos internos aqui da universidade, quem vai fazer essa ponte política, da questão do enfrentamento à violência, tanto na composição de sindicâncias que vão apurar crimes contra as mulheres aqui, vão apurar as irregularidades. E tem o setor de prevenção, que busca visibilizar
a violência contra as mulheres aqui na universidade, que a gente comece a discutir, que a gente comece a pensar politicamente, usando a comunicação como estratégia para falar sobre essa violência e para enfrentar essa violência. Além disso, o comitê, que é formado por servidoras e estudantes da UFPB, faz uso da comunicação para colocar o tema em debate. No Comitê de Enfrentamento à Violência contra a Mulher aqui da UFPB, a gente atualmente está produzindo conteúdos com foco no enfrentamento à violência contra a mulher, seja ela violência física, patrimonial, moral e psicológica. E também a gente está desenvolvendo algumas matérias jornalísticas com foco nesse combate à violência contra a mulher. Quem precisar de ajuda pode entrar em contato com a equipe do Comu através do telefone 3209-8783, pelo e-mail comu@prac.ufpb.br ou ir diretamente ao comitê, que fica no primeiro andar da reitoria, sala 11. Ianca Oliveira para o Jornal Universidade. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, serviço de implantes dentários é oferecido gratuitamente na UFPB. Sensor desenvolvido na UFPB permite a localização exata de focos de incêndio em florestas. O Jornal Universidade volta já. O Centro de Referência em Atenção à Saúde da UFPB oferece serviço gratuito de implantes dentários para alunos, professores e funcionários da UFPB. Funcionando em caráter experimental, o serviço gratuito de implantes dentários do CRAS é um projeto piloto entre as universidades públicas do Norte e Nordeste. A gente tinha a necessidade de implantar isso na universidade, principalmente para o treinamento dos alunos da pós-graduação e aí beneficiando os pacientes que procuravam o serviço do CRAS. O professor Rômulo explica como o serviço funciona. Ele tem como objetivo principal atender a comunidade universitária, alunos, professores, funcionários e seus dependentes. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial e Implantes Dentários do CRAS com a Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da UFPB e o Hospital Universitário Lauro Vanderlei. O projeto proporciona a alunos, professores e funcionários da UFPB o acesso sem custos a um procedimento considerado caro. É caro, sim, realmente é caro. Então, a gente tinha a necessidade de implantar isso na universidade, principalmente para o treinamento dos alunos da pós-graduação e aí beneficiando os pacientes que procuravam o serviço do CRAS. A técnica de implantes dentários possui uma série de vantagens em relação aos tratamentos convencionais. Quando você perde um dente, se for fazer um tratamento teoricamente, entre aspas, antigo, teriam que fazer os desgastes dos dentes para fazer uma prótese fixa, por exemplo. Um implante, isso não há necessidade. Você coloca uma raiz artificial de titânio no osso do maxilar e, a partir de um período de osteointegração, um período de cicatrização do osso, você coloca o dente e aí você devolve a mastigação para o seu paciente. Este aluno da residência em cirurgia bucomaxilofacial fala da importância do projeto para a sua formação acadêmica. A associação entre a residência bucomaxilofacial do Hospital Universitário Lauro Vanderlei com o serviço de cirurgia bucomaxilo aqui do CRAS participou para nós, como residentes, foi de grande valia porque a gente pôde aprender disciplinas que não são vivenciadas na maioria das residências do país, como, por exemplo, a disciplina de implantodontia, o qual o CRAS, hoje, da Universidade Federal da Paraíba, é pioneiro nesse tipo de atendimento 100% gratuitos para os pacientes. E a gente, como residente, vai sair com uma formação bem mais complementada em comparação com as demais residências do país. Luciana é paciente do CRAS. Aluna e servidora da UFPB, ela descreve como tem sido o tratamento no setor de cirurgia bucomaxilofacial. Eu fui muito bem atendida desde a minha primeira procura lá no CRAS. Estava com abscesso no dente devido aos sisos que precisavam ser extraídos e me encaminharam para o setor do bucomaxilo. E aqui eu passei por uma avaliação. O ano passado eu fiz a primeira retirada de um dos sisos e agora, no recesso
do período daqui na universidade. Estou tendo a oportunidade de fazer a retirada dos outros 3 sisos que ainda faltavam. A enfermeira responsável pelo bloco cirúrgico explica como os pacientes podem ter acesso aos serviços ofertados. O atendimento é feito tanto por encaminhamento, normalmente o paciente procura o serviço no HU e os alunos da residência sabem que eles têm acesso, têm direito, são alunos e servidores e encaminham aqui para a gente. Ou então o próprio CRAS, o serviço de dentística, feito triagem no CRAS 1 e eles encaminham aqui quando há indicação de cirurgias. Segundo o portal de monitoramento de queimadas e incêndios, foram identificados mais de 25 mil focos no Brasil só este ano. No Laboratório de Microengenharia da UFPB está sendo desenvolvido um dispositivo com o intuito de prever incêndios florestais. Por meio de um sensor, é possível ter a localização exata de um provável incêndio. Desta forma, o Corpo de Bombeiros é acionado e pode chegar ao local com mais facilidade e rapidez, diminuindo danos. Quem fala mais sobre isso é o coordenador da pesquisa, Cleonilson Protásio. Essa ideia surgiu de uma demanda que a gente tinha de monitoramento ambiental, correto? Tanto em cidades como em um ambiente florestal. E a gente aqui trabalhava com colheita de energia, ou seja, a gente colhe energia do ambiente para alimentar nossos sensores. E quando a gente estava trabalhando nesse tema, surgiu essa demanda de fazer um monitoramento de incêndio florestal. Então a gente pensou, como é que nós vamos fazer um monitoramento de incêndios colocando sensores alimentados com bateria numa floresta? Então a gente pensou, não, nós temos que colher energia de algo que está na floresta. Então naturalmente a gente pensou, uma árvore. A árvore tem como a gente colher energia? É isso que foi parte da pesquisa. A principal parte da pesquisa foi essa. A gente descobriu que no tronco de uma árvore tem diferenças de temperatura. E essa diferença de temperatura da parte interna do tronco e a parte externa, a gente consegue colher essa energia, captar essa energia térmica e converter em energia elétrica para alimentar um dispositivo eletrônico. Então, a árvore alimenta um sensor, e esse sensor transmite esses dados para uma outra árvore, que transmite para uma terceira árvore, e aí vai transmitindo até o primeiro ponto onde tem internet. A partir disso, esses dados ganham o mundo. Em qualquer lugar do mundo a gente pode ter acesso a essas informações da árvore. E um projeto da UFPB usa a arte como forma de melhorar a vida de pessoas com limitações de saúde. Os temas religiosos estão sempre presentes nas pinturas de Rodrigo. O que eu mais acho vital, a gente põe para fora o que tem dentro, e o que eu mais busco, acho que é esse lado. Além da fé, a pintura tem o ajudado ao longo do tempo a enfrentar as sequelas do acidente que sofreu aos 16 anos. Para estimular o potencial artístico de pessoas como Rodrigo, com limitações de saúde, a UFPB oferece desde 2014 o projeto Artes Visuais e Inclusão. O trabalho envolve a participação de estudantes na área de pesquisa, extensão e licenciatura. A iniciativa atende atualmente cerca de 20 alunos, de diversas idades, e tem parcerias com a Vila Vicentina Júlia Freire, que atende idosos, e com a Associação Ame-Down, que cuida de pessoas com síndrome de Down. Nós temos um trabalho, assim, como objetivo geral, a ideia de permitir que as pessoas com deficiência ou os idosos possam tomar contato com o universo da arte, possam desenvolver o processo criativo delas e possam, a partir desse processo, se empoderar. Quer dizer, na verdade, entender processos internos, como também se inserir na ideia da economia criativa. Para os alunos da UFPB que atuam na atividade, é uma boa chance de aprendizado de lidar com um público mais do que especial. Para mim está sendo estimulante, e eu acredito que a vida de professor é uma vida de percalços, que todo mundo sabe, né, historicamente falando, mas também é uma vida de aprendizado. Eu acho que a gente aprende mais do que ensina. Quando a gente senta com um aluno com uma dificuldade, a gente vê que a dificuldade parte mais da gente do que dele, porque para ele é uma coisa muito normal, muito comum já ter a dificuldade. O JU fica por aqui. Você pode acompanhar essa e outras edições do Jornal Universidade no canal da TV UFPB no YouTube. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.